começando mais um Evangelho Online. E aqui direto do Encontro de Jovens Espíritas Pernambucanos, o EJEP. Então, um momento agradável aqui com amigos que estão participando do evento. O Marcelo Mota, já conhecido, já participou conosco. Diego, que é o nosso também anfitrião do Evangelho. E o nosso amigo também do Rio Grande do Norte, o Ramon. Posso chamar de Ramon? Fique à vontade. Bom, então fiquem muito à vontade. Vamos iniciar com alguns avisos. Logo após, vamos fazer a prece. Hoje o Evangelho está mais espontâneo, mais... Então vamos rapidamente. Teremos no dia 7 de abril a feijoada beneficente do Grupo Ave Luz. Será um evento que está sendo feito para ajudar obras sociais da instituição espírita Ave Luz. Essa é a intenção dessa feijoada, né? Que será realizada nesse domingo, dia 7, a partir das 11h30, tendo como ponto de referência para o Grupo Espírita Ave Luz as 3 ruas dos bancários. O grupo está vendendo a senha a R$8. Então, para aqueles que quiserem contribuir, procurem lá o André Luiz, o pessoal do Ave Luz. Teremos também um encontro Amigos do Remanso Fraterno, que também ocorrerá lá em Pernambuco e logo após em João Pessoa. O evento será em prol do Remanso Fraterno, né? Instituição fundada pelo nosso amigo Raul Teixeira. Então contará com a presença de Alberto Almeida, Samuel Magalhães e Leonardo Machado. Ainda terá apresentações artísticas do Grupo Acorde e do Sibelius, né? Esse evento acontecerá no dia 4 de maio, às 8h30 da manhã até às 18 horas da tarde. Teremos também ainda em maio, no dia 11, o seminário Brasil Coração no Mundo, Pátria do Evangelho, iniciativa do recém-fundado Núcleo de Estudos e Pesquisas do Evangelho, né? Será ministrado pelo José Otávio, grande entendedor da história, né? Então será uma boa oportunidade. E teremos também o EGEAS no mês de maio também, no dia 25 de maio. Eu queria que o Diego falasse mais ou menos como é que vai ser o EGEAS, Diego. Como é que vai ser? O EGEAS, né, que é o Encontro de Juventudes Espíritas do Alto Sertão, vai acontecer na minha terra, né, na minha terra natal, que é Cajazeiras, no Alto Sertão paraibano. Então o tema do evento vai ser Arte como Essência do Espírito. E só para eu me guiar aqui, o tema desse EGEAS, né, que vai ser a sua 22ª edição, ele vai ocorrer nos dias 25 e 26 de maio, né, deste ano, na cidade de Cajazeiras. Então, o evento ele contará com a presença de figuras como Rossandro Klingen, Marco Lima, André Gaioso, Bernânio Maia, também o Otávio, né, que vai estar no seminário que a gente citou, do Brasil Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, e também os grupos, né, grupos musicais como o Canto e Luz e o Harmonia e Luz. E ainda a gente destaca na programação as palestras de abertura e encerramento, né, com Rossandro Klingen e Denise, né, também alguns eventos que dinamizam essa relação entre os jovens, né, dos jovens para com os palestrantes, que no caso, a arena temática, Arena Jovem, né. Por sinal, agora, nesse exato momento, está acontecendo a nossa Arena Jovem aqui no EGPE, né, o EGEP de Pernambuco. Então, talvez até os internautas estejam ouvindo um pouco do que está acontecendo nesse momento. Exatamente. Aqui estamos no clima do evento, né? Uhum. Queremos mandar um abraço para a Cláudia, que está nos acompanhando em Minas Gerais. Cláudia, pedimos para que você nos acompanhe na prece inicial. Queremos pedir ao nosso amigo Marcelo que faça a nossa prece. Amigo Jesus, Mestre e Senhor de todos nós,
Te agradecemos, bendito amigo, a oportunidade que nos concedes de estarmos reunidos neste instante para realizarmos uma tarefa de estudo do Teu Evangelho com o intuito de crescermos em conhecimento, mas especialmente encontrar os meios para vivenciá-los e assim compartilhar com tantos amigos e irmãos que neste momento aproveitam conosco destas benesses, levando ao dia a dia de cada um a vivência dos Teus ensinamentos. Abençoa a cada um de nós aqui presentes, Senhor, encarnados e desencarnados, a todos aqueles que nos acompanham nestas transmissões, também sejam encarnados ou desencarnados, e a todos aqueles que de alguma forma necessitam da Tua companhia, do Teu amparo e da Tua luz. E permite, Senhor, que possamos então iniciar as tarefas do Evangelho online na noite de hoje. Que assim seja. Que assim seja. Com muita alegria que recebemos os nossos amigos aqui de Pernambuco e do Rio Grande do Norte, e vamos iniciar a leitura e comentário do capítulo 3 do Evangelho, itens 6 e 7. Vocês podem acompanhar na tela agora conosco. Muitos se surpreendem por encontrar na terra tanta maldade e paixões terríveis, tantas misérias e doenças de todas as naturezas. E conclui disso que a espécie humana é algo muito triste. Este julgamento origina-se de um ponto de vista limitado e dá uma falsa ideia do conjunto. É preciso considerar que na Terra não se encontra toda a humanidade, mas somente uma pequena fração dela. De fato, a espécie humana inclui todos os seres dotados de razão que povoam os incontáveis mundos do universo. Então, neste capítulo do Evangelho, em que o nosso codificador Allan Kardec vai tratar da destinação da Terra e das causas das misérias humanas, ele nos traz então esse pensamento corriqueiro dos nossos seres encarnados, de que nós temos uma natureza, vamos dizer assim, uma natureza maléfica, por vezes, pelas nossas atitudes, pelo que nós vemos nos noticiários. O que é que os nossos amigos podem comentar sobre esse início do nosso Evangelho? Ismael, é interessante a colocação, porque num capítulo que Kardec vai descrever as muitas moradas da casa do Pai, no caso, os mundos habitados em todo o universo, ele tenta nos trazer a uma visão em que já não tem mais vez aqui o egoísmo. O egoísmo é nos colocar no centro das coisas, né? É a adoração a si mesmo. E com a visão da Terra como um ponto ínfimo no espaço, e passando a perceber aí que as nossas vontades, ou as nossas preferências, ou as nossas circunstâncias não são prioritárias para Deus, mas igualitárias em relação a toda a humanidade, que Ele mesmo passa a descrever aqui, uma humanidade universal, a gente começa a, digamos assim, quebrar um pouco do nosso orgulho e gradativamente nos reduzimos em forma de consciência à nossa própria condição de criaturas diante de um universo imenso, e isso aí talvez contribua de alguma maneira, e deveria contribuir com a construção da nosso sentimento de humildade, né? É interessante, né, colegas e amigos, nos voltarmos para essas causas das misérias, né, que se acontecem, né, realmente por conta da nossa condição ainda evolutiva, que nós estamos em um mundo de provas e expiações, e que é muito natural que muitos, quando retornem à Terra para passar por essa progressão natural, né, se surpreendam, né, com as paixões, com os egoísmos, com o orgulho em si, né, que também é natural, e que é a essência do porquê viemos e retornamos à Terra.
né? Reencarnamos com o objetivo de evoluir, né? Essa é a finalidade da reencarnação, né? Então eu achei interessante ressaltar. Allan Kardec, ele segue uma linha de raciocínio que ela não cai de paraquedas, né? Na primeira parte do livro dos médiuns, quando ele vai tratar dos sistemas que vão surgir para tentar derrubar o espiritismo, ele cita, por exemplo, o charlatanismo, né? E lá ele fala que geralmente o que acontece, as pessoas tomam os maus exemplos e geralmente costumam aplicar ao todo, né? Sendo que geralmente quando nós temos os maus exemplos, na verdade são uma pequena parte, são uma exceção, né, de todo um conjunto de princípios no qual a doutrina espírita está se baseando, né? Então eles veem a doutrina espírita, veem os médiuns sérios, mas tomam por charlatões, porque de todo esse apanhado de médiuns sérios, um deles era charlatão. Então, por conta desse quase que a pessoa toma um sentimento de repulsa, né, e acha que tudo aquilo está infectado. E geralmente é assim que nós consideramos, nós observamos o mundo ao nosso redor. A gente observa a violência, por exemplo, na televisão, e acredita que nós não temos a segurança necessária para poder caminhar na rua tranquilamente. Ótimo. Antes de passarmos para o próximo slide, a última frase desse trecho eu acho muito interessante. Ele vai nos dizer o seguinte: de fato, a espécie humana inclui todos os seres dotados de razão que povoam os incontáveis mundos do universo. Então, ser humano não significa ser terráqueo, ser terrícola, como a nossa visão ainda restrita indica, né? E ser humano está ligado muito o status de ser humano está muito ligado a se compadecer. Quando eu digo que alguém é humano com a outra pessoa, isso significa algo de positivo. Então isso até se contradiz com o fato de nós acharmos dentro da natureza humana algo negativo, quando na verdade a essência indica que ser humano é se compadecer do outro. Vocês concordam? Alguém quer acrescentar alguma coisa antes de nós passarmos? Afinal de contas, os Espíritos já nos dizem que a caridade, o sentimento de caridade está enraizado, entre outras virtudes, na indulgência, que tem ligação com esse se colocar no lugar do outro, né, uma consideração assim. E Ismael, aproveitando o gancho, essa colocação sua, pegando também um pouco do que o Ramon colocou, acho que a gente pode ver assim, nessa primeira parte da mensagem, Kardec faz com que a gente perceba a nossa dupla limitação em analisar as coisas de Deus, as coisas, né, do universo de modo geral. Uma limitação espacial, ao nos colocar no nosso pequeno planeta em meio a infinitos que há no universo, e a nossa limitação temporal, ao nos vermos numa existência em meio a tantas outras que, só analisadas de maneira encadeada, a gente percebe o porquê de tantas paixões e misérias na face da Terra. Verdade. Vamos então continuar no texto com o segundo trecho. Vocês podem acompanhar agora na nossa tela. Você quer ler, Diego? Posso. Então, ok? Se Deus, nos seus desígnios, nos fez nascer no meio onde pudestes desenvolver a vossa inteligência, foi por querer que a usasseis em benefício de todos, porque é uma missão que Ele vos dá, pondo em vossas mãos um instrumento com o qual podeis desenvolver ao vosso redor as inteligências retardatárias e conduzi-las a Deus. Pois é, geralmente a gente observa essa perspectiva de um mundo negativo, né? A gente julga, né, esse mundo como se ele não tivesse solução. E aí a gente acaba caindo no erro do ócio, de achar que nenhuma das nossas ações, geralmente a gente diz, né, o que é que eu posso fazer para mudar o mundo? Eu não posso fazer nada, eu sou apenas uma pessoa, né? E a gente não sabe como pequenas ações, né, essas pequenas revoluções que nós provocamos dentro da sociedade, elas
contribuem sim para um mundo melhor. Então, recentemente eu vi um vídeo na internet falando sobre essa nova geração de brasileiros, né, que se voltam para essas pequenas revoluções dentro da sociedade. Então, são pessoas que se dedicam a ONGs, são pessoas que, por exemplo, criam uma escola de dança numa comunidade carente, e a gente não sabe como isso faz realmente a diferença na formação do ser, né? Sabendo que quando a gente age, por exemplo, na infância, a gente está contribuindo para a formação de homens de bem, né? Que na verdade estão fugindo mesmo à influência do meio que poderia ser perniciosa para o seu desenvolvimento. E é interessante, né, que a gente pode observar que nessa primeira parte desse segundo texto, desse segundo parágrafo, o Evangelho nos coloca muito claramente, né, meus amigos e meus irmãos, a questão de que nós possuímos a inteligência. Nós nascemos no meio em que temos condições, né, de fazer valer tudo aquilo que a gente já vem no pré-encarnatório, né, já está definido no pré-encarnatório. Então nós temos a possibilidade, no seio da família, no seio da escola, no seio da educação, né, enquanto crianças, de modificarmos nosso perfil de encarnações passadas para que possamos evoluir gradativamente, né, e passando por essa experiência, desenvolver essa inteligência que já nos é dada, né, desde o início. Uhum. Se você olhar assim esse texto, o interessante também é a gente, quando lê já que o Ramon falou da primeira parte, né, justamente na segunda parte tem assim: porque é uma missão que ele vos dá, pondo em vossas mãos o instrumento com o qual podeis desenvolver ao vosso redor as inteligências retardatárias e conduzi-las a Deus. Logo que assim, com a leitura desse texto, assim, a gente lembra logo da passagem da famosa parábola dos talentos, onde você vê figurativamente a imagem de um senhor concedendo talentos nas mãos dos seus emissários, né, dos seus trabalhadores, para que eles multipliquem esses talentos. E a gente fazendo digamos assim, uma interpretação à luz dessa parábola, desse trecho de Kardec, a gente sabe que ele sempre recorre a Jesus nas suas considerações. A gente vê que parece estar influenciado realmente por essa parábola, e vamos ver que os talentos que devemos multiplicar são os talentos das pessoas com as quais teremos contato. É o que o Ramon falou, é desenvolver a inteligência nossa, mas em benefício dos outros, e também, consequentemente, estimulá-la nos outros irmãos, nos demais amigos, né, para que também possam, a seu turno, fazer o mesmo por outro. E quantas vezes a gente não faz uma universidade, né, só para no futuro a gente se desenvolver, a gente ter um emprego fixo, né, a gente ter um conforto material, né, assim, meio que de maneira egoísta, pensar apenas na gente, quando poderia estar aplicando aquilo que a gente está aprendendo com o próximo, né? Exatamente. Verdade. Coisa boa, o papo está muito bom. Queríamos abrir um espaço para um comentário, uma interação da nossa amiga Carmen Lúcia. Ela disse que está assistindo do Paraná pela primeira vez e amando. Me emociona ver criaturinhas jovens se dedicando ao estudo assim. Deus os abençoe. Carmen, muito obrigado pela consideração. Nós admiramos muito o movimento do Espírita do Paraná, que é um exemplo, com certeza é um exemplo, é um modelo que nós utilizamos. Nos espelhamos, né? Nos espelhamos. Exatamente. E então vamos lá continuar com o próximo trecho. Essa discussão está maravilhosa. Pois bem, o que é a população da Terra comparada com a população total desses mundos? Bem menos do que a de um lugarejo em relação à de uma grande nação. Portanto, a situação material e moral da humanidade terrena nada tem de surpreendente se levarmos em conta a destinação da Terra e a natureza dos que a habitam. Então, o que nos surpreende, na verdade, é algo natural para a espiritualidade, dentro da nossa natureza, dos nossos atos, do que nós traçamos para os nossos acontecimentos futuros, né? Então, o que poderíamos comentar sobre essa passagem que
continua nessa mesma ênfase, atacando ao nosso orgulho, né? Com perguntas que nos fazem refletir como comparar-nos a uma população tão enorme como a população do universo, população de espíritos do universo. Você usou a expressão atacar, e é interessante, é um ataque suave, sereno, não é aquele ataque agressivo. Nós nos sentimos ainda mais responsáveis pelos atos quando a gente vê um linguajar como esse, né? Interessante. É verdade, é algo que nos provoca e nos faz refletir de maneira positiva, né? Que os espíritos sempre agem assim, esses sábios espíritos amigos, né? E quando você colocou, Ismael, a questão da naturalidade com que a espiritualidade enxerga as misérias da Terra, a gente nota que quando a gente lê, por exemplo, alguns livros de André Luiz ou outros livros, outras obras que nos relatam reencarnações de determinados espíritos, e você vê que ele em uma determinada reencarnação tinha uma conduta, numa reencarnação posterior passa a ter uma expiação vinculada àquela conduta da reencarnação anterior. E a gente olha aquilo ali e enxerga, isso é absolutamente lógico e natural devido àquela atitude que ele tomou em uma outra existência. Então a gente vê um encadeamento lógico. E a gente passa a enxergar, nesse caso particular, com a naturalidade. E a gente imagina, se a espiritualidade, né, que consegue vislumbrar isso num âmbito de humanidade, consegue ver com tanta naturalidade quanto a gente enxerga num caso específico que nós lemos num livro, nós vemos aquilo ali, né? E só para citar um exemplo, já que a gente falou de Evangelho, né? Nos vem logo à memória aqui as duas obras de Emmanuel, o livro Há 2000 anos e 50 anos depois, onde nós vamos ver ali o personagem do próprio autor vivenciando circunstâncias que, no caso do livro 50 anos depois, são de uma certa forma consequência do que ele não soube aproveitar na história relatada em Há 2000 anos, que a gente não vai comentar para que os amigos que não leram ainda tenham a oportunidade de ler, né? Mas é interessante a gente ver como é natural, mas visualizar isso no âmbito da Terra, para a gente ainda é um pouco chocante, né? Ver isso. É claro que a gente não tem que estar aí agora apontando, dizendo essas misérias, essas coisas ruins que estão acontecendo aqui e acolá são coisas naturais, são consequências do passado, então vamos deixar por isso mesmo. Também não é ser tão extremista, mas é perceber e ter um pouco mais de resignação e serenidade diante desses acontecimentos, até para ter mais equilíbrio de contribuir de alguma forma. Eu acho, Marcelo, que seria bem interessante a gente ressaltar o finalzinho da passagem, quando ele fala da destinação da Terra, né? Porque a evolução se dá por meio de nós, seres humanos encarnados, espíritos encarnados, que estão em condição de evolução, né? Que estão aprendendo a evoluir, né? Então é interessante porque fica a reflexão, em que momento, né? Em que parte da nossa vida a gente começa a refletir sobre o que a gente faz e o que poderia fazer para melhorar a condição humana em que nós estamos e em que está nosso próximo, né? Porque, consequentemente, quando a gente se melhora, a gente melhora o nosso próximo também. Porque nós vamos exemplificar aquilo que nós já aprendemos, aquilo que nós já aceitamos intelectualmente, né? E passamos a fazer em termos de moral, em termos de exemplificação real, né? De todo o Evangelho. Seja ele da doutrina espírita, seja ele católico ou evangélico. Mas é importante que a gente veja a mensagem de Jesus como uma mensagem cristã e globalizada, que é. Né? Verdade. Você falou aí, o exemplo realmente é o grande motor das mudanças, né? Vamos seguir? A discussão tá boa. Você pode ler? Posso. Inclusive eu estava pensando em falar sobre o comentário com base nessa passagem, né? Vamos lá. Faríamos uma ideia muito falsa dos habitantes de uma grande cidade se apenas os julgássemos pela população dos bairros pobres e humildes. No hospital, vêem-se somente doentes ou estropiados. Numa prisão, vêem-se todas as torpezas e todos os vícios reunidos. Nas regiões insalubres, a maior parte dos habitantes é fraca e enferma.
Pois bem, que se considere a Terra como sendo um subúrbio, um hospital, uma penitenciária, uma região doentia, pois ela é ao mesmo tempo tudo isso, e então se compreenderá por que as aflições superam as alegrias, já que não se enviam a um hospital pessoas que estão bem de saúde, nem às casas de correção os que não fizeram mal. Acontece que nem os hospitais, nem as casas de correção são lugares prazerosos. E é muito interessante quando a gente observa as várias escalas da vida. A gente encontra uma série, não sei ao certo dizer agora o termo, né? Mas semelhanças nas diferentes escalas da vida. Então, dentro do campo social, dentro da estrutura de uma cidade, a gente encontra características que a gente encontra também numa escala universal. Então, da mesma maneira que no universo existem planetas destinados ao burilamento dos espíritos que ainda necessitam, por exemplo, do sofrimento, né? Dentro da cidade a gente também encontra pontos em que existe um sofrimento maior do que em outros locais. E semana passada aconteceu uma coisa bem interessante. Eu faço o curso de arquitetura e urbanismo, a gente estava fazendo uma entrevista com os moradores de um conjunto habitacional, chamado Gervásio Maia, né? Então é uma região muito afastada da zona principal da cidade, né? É uma área segregalmente, socioespacialmente segregada, né? Tem muita, assim, traços marcantes, né, de pobreza naquela região e principalmente de violência, né, e do uso de drogas. Então, geralmente, a gente costuma não ir a esses locais porque a gente tem medo de encontrar lá a violência, né? Tem um medo de se deparar com essas pessoas que muitas vezes são diferentes de nós, ou mesmo nós nos encontramos nessa situação, né? E aí veio uma mulher que no meu grupo havia eu, de espírita, e havia um colega meu que era evangélico. Enquanto eu estava prestando entrevista com um homem, uma mulher ia conversando sobre a situação dela em sua casa com o meu colega. E aí ela foi falando dos problemas financeiros, né? Do problema para poder conseguir a casa dela, a casa própria dela, e também a questão do filho que usava drogas, né? E aí, no final das contas, né, ela pensava que a gente era do governo. Meu filho, por favor, o que é que vocês podem fazer pra gente, né? Aí ele disse, não, eu não posso fazer nada pra você do ponto de vista material, mas eu posso fazer uma oração, né? Então a gente pegou, se reuniu com ela, a gente fez um círculo e fez uma oração lá no meio do bairro, né? Pra tentar ver se animava mais ela, se acalmava mais ela e ao mesmo tempo enviar essas vibrações positivas. Então esses locais de sofrimento a gente pode observar sob uma perspectiva negativa, mas a gente pode ao mesmo tempo observar do ponto de vista de que nessa realidade a gente pode encontrar a chave para proporcionar um futuro melhor. E serve como sinal para a gente ver o quanto a gente ainda precisa melhorar, né? É interessante, Diego, essa colocação, porque é necessário, né, que haja desigualdades sociais. A gente já sabe disso, né, através dos estudos que a gente faz sempre. Porque é necessário. É uma questão de justiça divina, né? Muitas vezes, e é importante a gente ressaltar as palavras de Jesus quando dizia que o plantio é espontâneo, mas a colheita é compulsória, né? Muitas vezes a gente faz nesta encarnação por onde merecer ou passar por situações um pouco difíceis e tormentosas, né? E aí se dá a questão da prisão, né? Que muitas vezes espíritos menos infelicitados, mais infelicitados, voltam à Terra nessa condição, infelizmente, devido às práticas e aos abusos de outrora, né? Então, infelizmente, muitos ainda se comprazem nessa situação, né? E a nossa ideia, a nossa motivação de estar aqui falando ao amigo que está atrás da telinha, né, nos escutando, é justamente isso, para que haja essa modificação moral, essa modificação espiritual, para que nós não precisemos passar por isso, e sim voltar à Terra
para ajudar a evoluir outros irmãos que ainda se comprazem nessa situação, né? Ainda estão nessa situação. E aí é o grande chamamento de Jesus, né? O grande convite, né? Nos melhorar, nos modificar, né? Voltarmos para a questão moral, para a questão espiritual, que é essencialmente básica ao nosso espírito, né? Essa é a grande questão. Muito bom o papo, mas vamos lá para o último slide, já em clima de encerramento, infelizmente, do nosso Evangelho. Vamos lá. Esse trecho conclui a ideia do trecho do parágrafo anterior. Portanto, do mesmo modo que, numa cidade, toda a população não está nos hospitais ou nas prisões, também toda a humanidade não está na terra. Ora, assim como se sai do hospital quando se está curado e da prisão quando se cumpriu a pena, o homem deixa a terra para mundos mais felizes quando está curado de suas enfermidades morais ou tenha resgatado as suas penas. Então a doutrina espírita nos dá uma visão muito mais ampla. A humanidade, como nós conhecemos, é uma parcela. A humanidade encarnada é uma parcela de bilhões de espíritos que aguardam essa oportunidade de se reformar e aqueles que auxiliam esses próprios. Então é uma grande escola, não é verdade, Marcelo? Isso, exatamente, Ismael. E agora fazendo a ligação com o que o Ramon disse agora há pouco também, a gente vê que, se bem que muitos já têm condição de deixar a terra, como nos diz a mensagem, né? Por já ter se curado das suas enfermidades morais e resgatado suas penas, ou seja, expiado os seus débitos com a providência, a gente vê que muitos irmãos desses permanecem conosco no planeta Terra, porque vemos que espíritos de uma envergadura moral, já como um Allan Kardec, um Chico Xavier, ou um Francisco de Assis, ou alguns daqueles pioneiros do cristianismo, já numa condição, digamos assim, que devem estar atualmente, talvez não necessitassem habitar um mundo feito à Terra, já tivessem condições de ir para mundos mais adiantados, mas nem por isso eles nos deixam, permanecem na Terra, naquele intuito de contribuir com o progresso dos irmãos que aqui permanecem, né, ou que aqui permanecemos, vamos nos incluir já nesse meio, e tentando contribuir de alguma maneira no sentimento da indulgência, de compreender a circunstância do outro e de ter muita paciência conosco para nos aguardar, assim como o próprio Jesus tem paciência com todos nós, nos aguardando já há tanto tempo nesse processo e nos amparando nas nossas dificuldades e limitações também. Verdade. Eu acredito que essa passagem também, ela deixa um pouco de esperança para a gente, né? E também tira um pouco dessa visão que nós temos de um Deus punitivo, né? Porque quando a gente observa os problemas da Terra, tendo em vista que isso vai contribuir para a nossa felicidade futura, e quando a gente sabe que planetas melhores, mundos melhores, ou a própria Terra, ela pode se tornar um lugar melhor, então a gente tem mais alegria, a gente tem mais força de vontade para superar as dificuldades da nossa vida. Verdade. Pessoal, a discussão está maravilhosa e nós não encerramos o assunto. Há muito a se falar sobre isso. Poderíamos falar aqui horas e horas, mas temos um horário e já estamos encerrando o nosso Evangelho. Vamos então só destacar as interações dos nossos amigos. A Neidinha está acompanhando. A Neidinha e o Vinícius diz: estamos ligados no Evangelho Online daqui de João Pessoa. Um abraço, pessoal. Um abraço para o Vitor Santos, o tio Vitor. Um abraço para a Silvana Ribeiro Maciel, para Tatiana Milen, que também fala conosco. Adorei o Evangelho. Fico muito feliz de ver esses jovens no estudo. Estão de parabéns. Nós agradecemos, estamos, na verdade, em aprendizado, né? Jovens apenas na aparência, né? Mas espíritos ainda muito endividados, principalmente com o Evangelho, que estão aqui. Estamos aqui para isso.
Ok, abraços então para a Nilda, para a Cláudia, para o Aurélio, Silvina, enfim, pessoas que estão nos acompanhando de todo o Brasil e quiçá do mundo, de outros continentes como nós temos. Nós tivemos aí, só para registrar, como sempre fazemos, 231 acessos do Brasil, da Suíça, Portugal, Austrália, Estados Unidos e Itália. Agradecemos os amigos que estão nos acompanhando, tirando tempo para ouvir as nossas reflexões, né? Tivemos 73 cidades do Brasil acompanhando o Evangelho. Então, é uma grande semente. E o número que vai crescendo cada dia, né? É verdade. Agradecemos aqueles que estão divulgando. Pedimos para que compartilhem essa ideia, para que possamos cada vez mais estar unidos em coletividade, trocando informações. Enviem sugestões, perguntas, para que possamos cada vez mais melhorar o nosso Evangelho. Vamos então, em clima de encerramento, agradecemos aos nossos amigos. Vocês querem dizer algumas palavras para encerrar o nosso Evangelho? Que hoje é especial, recebemos aqui esses amigos dos estados vizinhos dessa micro-região. Queremos agradecer a todos os amigos que estão a nos acompanhar via internet, aos amigos aqui presentes, né? É uma grande satisfação, uma grande honra estarmos contribuindo com o movimento espírita de todo o Brasil, né? Na realidade. É verdade. Gostaria de agradecer também a oportunidade, mais uma vez a confiança, né, que os amigos têm na gente, de nos permitir participar de um trabalho como esse, que é de um valor assim tão grande. A gente vê pessoas de vários lugares tendo acesso a um comentário do Evangelho, que seres tão endividados quanto nós, né, Ismael, estão aí tentando contribuir com alguma coisa, mas certamente que as vibrações de todos aqui nesse momento se misturam e se irradiam, como as de todos os que estão nos assistindo também nos auxiliam nesse momento e auxiliam vocês que estão de parabéns pelo trabalho do Evangelho Online, realizado sempre, né, com tanta persistência, certamente a serviço do próprio Evangelho. Pois é, isso que é fruto, na verdade, do trabalho de uma equipe, né, que está toda aqui nos bastidores, né. Só queria ressaltar essa integração que nós tivemos entre os estados, né, essa oportunidade de estarmos aqui num evento em outro estado. Nós que somos já Paraíba, estamos aqui em Pernambuco, recebemos pessoas também do Rio Grande do Norte, né, assim, a micro-região do Nordeste, e a gente vê que, na verdade, essa integração ela tende apenas a fortalecer. E claro que esse programa também não seria a mesma coisa sem todos os nossos internautas que também estão nos acompanhando de todo o Brasil, de todo o mundo, fortalecendo ainda mais e só confirmando aquilo que a gente veio estudando ao longo de toda essa noite, né, de todo esse programa, que é a questão de que nós constituímos sim uma família universal. E quando nós temos essa perspectiva mais ampla, né, as barreiras elas tendem a diminuir. Nós tendemos apenas a somar. Certeza. É amigos e irmãos que vêm do Rio de Janeiro, São Paulo, João Pessoa, Recife, Campinas, Belo Horizonte, Salvador, Curitiba, Ribeirão Preto. Agradecemos essas cidades que têm acompanhado e outras que nós não mencionamos. Uma outra interação da nossa amiga Rosane. Parabéns, meninos da Paraíba, como é bom iniciativas como a de vocês. Boa Páscoa. Boa Páscoa para todos, possamos refletir sobre essa data importante. E queremos aqui então encerrar, até porque nós vamos continuar aqui no EGEP, né? Temos essa programação maravilhosa. Vamos levar mais informações desse evento. Vamos então entrar em clima de inspiração, nos concentrando para a prece final, que será feita pelo nosso amigo Ramon. Então vamos lá, né? Que nos momentos difíceis que passamos e quando nos sentirmos tristes diante da condição humana, possamos elevar as nossas mentes e os nossos corações em súplica a dizer assim: Senhor, quando te quero dizer em prece todas as necessidades da minha vida, o verbo é murchar esse cala na terra do meu coração, como flores fanadas pelo vento cortante do inverno. Mesmo assim, meu mestre e meu Senhor,
Eu te suplico forças para ter a sabedoria para vencer a força das minhas paixões e a paixão do amor, para estar sempre sobre a tua vontade, livre e desperto, Senhor, caminhando em tua direção. Que assim seja. Que assim seja. Nesse clima de paz e alegria que nós encerramos, agradeço muito pela oportunidade de estar com vocês. Queremos mandar um último abraço para o nosso amigo José Aparecido, que nos proporcionou a oportunidade de estar transmitindo. Se não fosse o trabalho desse grande tarefeiro do bem, nós não estaríamos atingindo a tantas casas. Um abraço também ao Marco Aurélio, de Poços de Caldas, que está acompanhando também conosco. Até a próxima sexta, que será o Evangelho Jovem, né? Mais uma vez será o Evangelho Jovem. Esperamos que vocês também interajam, né? Sugiram os temas. Mais uma vez, vocês sempre participam, sugerindo, escolhendo os temas. E continuem conosco. Muito obrigado e até mais. Evangelho Online traz alegria, equilíbrio e paz, sabedoria, fortifica os laços de uma família e nos liga ao Pai em plena harmonia. Evangelho, Evangelho.